Só, Roberto, só Olá uma pessoal, sejam muito perguntinha. Você bem-vindos ao nosso segundo episódio do videocast European Market, do módulo EU Market Jamonet da SPM. Eu sou o professor Roberto Ibel, professor do curso de Relações Internacionais aqui da SPM, também coordenador do Núcleo de Estudos em Negócios Americanos, NANAM, e me acompanham neste episódio hoje o professor Demétrio Cesário Pereira, coordenador do Núcleo de Estudos em Negócios Europeus, o NENE, também coordenador principal do projeto módulo Jamonet da SPM. E nos acompanham os estudantes Anthony Oakes, do NENAM, e Mariana Campelo, do NENE, e o nosso convidado especial de hoje, o professor Aldomar Arnaldo Rickert, professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do programa de pós-graduação em Geografia, do Departamento de Geografia, meu saudoso orientador de mestrado e supervisor de pós-doutorado, né, uma relação de quase já 20 anos de parceria, quase 20 anos, né, se a gente for pensar de parcerias em pesquisa, e que estará conosco hoje para falar sobre um projeto estratégico da União Europeia, o qual nós analisamos e estudamos também no EU Market, que é a Global Gateway da União Europeia e suas implicações geopolíticas e econômicas e as relações econômicas com a América Latina, em especial o Brasil. O professor Aldomar Rickert é uma referência em geopolítica, integração regional, fronteiras e política internacional, não apenas na geografia brasileira, eu diria, mas também com publicações no exterior, uma atuação também na academia francesa, quem ele me apresentou durante a época do mestrado, os clássicos da geografia, que me fez sair da economia para entrar no campo da geografia, né? Que não me arrependo dessa escolha. Professor Aldomar, muito obrigado pela sua participação, a sua presença hoje aqui, online, direto de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e dou as boas-vindas pela sua participação aqui. Boa tarde a todas e todos, Roberto, Demétrios, demais presentes nesse podcast. É um prazer aceitar esse convite, participar com vocês dessa iniciativa. Só quero lembrar, Roberto, que você tem alguns pioneirismos na nossa relação de parceria, de estudos e trabalhos. Esse é o meu primeiro podcast que eu participo. Olha que Então, honra. vocês são pioneiros em me convidar. Entendo que isso é uma proposta de um diálogo, de uma conversa em torno desses temas relativamente complexos, mas também, ao mesmo tempo, muito interessantes para a área de relações internacionais, geopolítica, geografia política, comércio exterior e etc, etc. Muito obrigado, professor Aldomar, que nós vamos nos encontrar, Demétrios e eu, com ele agora no final de maio de 2026 em Rondônia, em Porto Velho, durante o 5º Congel. Né? É isso aí, minha primeira vez no Congel. Exato, falando de pioneirismos, né? O primeiro podcast do professor Aldomar e o primeiro Congel do professor Demétrios. Aqui eu já passo a palavra para a nossa primeira pergunta, para começar a conversa aqui com o professor Aldomar. Obrigado, professor Roberto. Obrigado, professor Aldomar, pela presença. Obrigado a todos, especialmente os alunos que nos acompanham aqui, Anthony e a Mariana. Bom, a primeira pergunta, então, professor Aldomar, é uma pergunta mais geral, né, sobre essa iniciativa, né, a Global Gateway. O que é a Global Gateway, essa iniciativa, e como que ela se diferencia de outras estratégias globais aí de infraestrutura e cooperação internacional? Perfeito. Se nós olharmos um pouco para a imprensa, nós vamos ver a imprensa tratando de forma bastante frequente o acordo Mercosul-União Europeia e o impasse em que se encontra com a judicialização pelo Parlamento Europeu. Porém, talvez com certeza, se possa dizer que a estratégia Global Gateway é menos tratada junto à grande imprensa. Talvez a população não a ouça, talvez como nós temos a oportunidade de ouvir essa estratégia da diplomacia europeia,
da política externa da União Europeia, que vem funcionando, foi inaugurada, foi aberta em 2021. De lá para cá, eu conheci a estratégia em 2023. Por conta, talvez, do meu envolvimento em pesquisas e com alguma familiaridade com os temas da União Europeia, e por ter frequentado várias sessões no Parlamento Europeu e alguns órgãos também de pesquisa sobre o território europeu, a temática me chamou a atenção do que seria exatamente, né? Então, nós vamos ver que se trata, digamos, de uma política externa que na qual se procedeu à construção de um guarda-chuva dos vários projetos de investimento europeu no sul global. Podemos usar o sul global de forma genérica, embora geograficamente haja problemas conceituais. Eu pude perceber que nesse guarda-chuva, alguns temas de investimento já eram tradicionais na União Europeia. Educação, pesquisa, vacinas, já eram tradicionais. Mas o que me chamou a atenção foi uma ênfase muito forte no uso do termo infraestrutura global. A União Europeia passaria a atuar com investimentos públicos e privados em acelerar, aprofundar investimentos na infraestrutura global. E o que se trataria dessa infraestrutura global? Transição climática e energia, né? Transportes, logísticas e a economia digital. Aparecem com muita relevância neste guarda-chuva, digamos assim. A maior parte dos investimentos previstos em 2021, que eram de 300 bilhões de euros, estavam destinados, em sua maior parte, à infraestrutura, digamos, de clima e energia e logística e digital, perdão. E sendo que os menores percentuais para educação, saúde e pesquisa, né? Bom, nesse contexto é importante que se preste atenção, digamos, na questão da transição climática, obviamente, né? Então eu comecei a me atualizar nessas temáticas da nova política externa da União Europeia, né? Especialmente por conta da narrativa, né? Baseada em sustentabilidade, transparência, valores democráticos, parcerias iguais. Esse discurso, digamos, de origem, conforme a literatura, com base num enfoque idealista wilsoniano, quer dizer, que remete ao presidente Wilson, que veio inspirar depois a ONU, os direitos humanos, a igualdade, o investimento em desenvolvimento nos países pobres, né? E aí a gente vai perceber que a estratégia Global Gateway na verdade, um grande conjunto de investimentos no sul global, liderado em grande parte pelas 60 empresas multinacionais que compõem o seu board, né? o seu conselho diretivo, né? Então, há uma enormidade de publicações sobre isso, em que se percebe que um grande número de projetos, são aí mais de 300 projetos em andamento nos últimos 2, 3 anos, mais de 225 projetos. Transição climática ocupou a maior parte
desses investimentos. Né? E, claro, nós vamos olhar para a América Latina, o Brasil, como é que se posicionam essas regiões na questão da transição climática e nos investimentos da União Europeia. Então, assim, para resumir, né, podemos citar o multilateralismo, a presença das instituições financeiras europeias com forte participação de empresas, né, de empresas multinacionais. A maior parte da área então de energia, transportes, logística, transportes marítimos, terrestres, e a economia digital ou economia verde, digamos assim. Então, basicamente, seria isso, uma definição. Agora, um pouco mais adiante, talvez eu possa retomar alguns aspectos de uma transição do início da estratégia Global Gateway em 2021 até o ano passado, quando há uma inflexão, digamos assim, uma mudança de diretrizes dessa política externa da União Europeia para o Sul Global. Posso tratar disso talvez na sequência. Perfeito, professor Aldomar. E é exatamente esse o tema, né, que a estudante agora, Mariana Campelo, do Núcleo de Estudos e Negócios Europeus, irá conduzir. Mas antes disso, acho que é importante, professor Aldomar, falar o papel das empresas, né, que é muito aquilo que a gente discute no âmbito aqui do curso de Relações Internacionais, que é a questão da diplomacia corporativa, né, o papel que os atores privados têm também na construção de agendas de poder, né, o próprio soft power europeu, se a gente for pensar nesse sentido, ele acaba sendo reforçado, seja na Global Gateway, seja também no âmbito macro da política europeia, vindo por parte da diplomacia corporativa ao lado da diplomacia pública. Mas eu passo a palavra agora para a Mariana conduzir a pergunta para o professor Aldomar. Bom, indo para esse assunto do projeto com o Sul Global, como o senhor avalia a importância da América Latina dentro da estratégia do Global Gateway? Perfeito. Como eu estava dizendo antes, né? Como é que essas políticas rebatem o Sul Global? Quer dizer, como é que são implementadas? Né? Então, eu tive a oportunidade de elaborar também alguns primeiros artigos e também um projeto também para o CNPq, justamente tentando avaliar quais seriam algumas repercussões na América Latina, no Brasil, a partir desses investimentos públicos e privados da União Europeia. Em primeiro lugar, existe sempre uma necessidade, talvez metodológica, de nós entendermos que, classicamente, a União Europeia representaria o norte global, digamos assim, para usar os termos mais atuais, dentro do sistema internacional. E qual seria o papel da América Latina como parte da semi-periferia ou das periferias, para usar esses termos mais tradicionais do Immanuel Wallerstein. Mas é muito interessante de ver que a América Latina ela é estratégica para a Global Gateway, por várias razões, digamos assim. Para os europeus, ela não seria uma região periférica, né? Mas ela seria central, digamos assim, nas propostas, né? Primeiro, que há uma dimensão geoeconômica e de recursos, né? A região é muito importante para o acesso às matérias-primas críticas. A imprensa trata com frequência, tenha tratado, e é relevante, das terras raras, que é uma parte das matérias-primas críticas. E o interesse dos Estados Unidos, né? Inclusive a questão lá da Serra Verde, aquela empresa lá de Goiás, que foi vendida, enfim, para uma empresa norte-americana. Isso está na pauta
dos interesses da discussão nacional. Porém, vejam que a União Europeia, eu diria que adiantou-se no cenário internacional em relação aos Estados Unidos. Em 2021, eles já estavam vendo a América Latina e outras regiões, evidentemente, como a União Africana e a parte central da Ásia, a Ásia Central, a questão das matérias-primas, o lítio, o cobre, e nós temos a Argentina, o Chile, sul da Bolívia, como grandes produtores de lítio. Né? Há, inclusive, uma proposta de presidentes, eu não posso afirmar que isso tenha sido do Milei, mas do presidente da Bolívia e do Chile, presidente anterior, de criarem uma OPEP do lítio. Tamanha a importância, digamos, da produção de lítio dessas regiões. Né? Então, a questão geoeconômica e de recursos, a questão energética e ambiental, energias renováveis, o Brasil com grande biodiversidade, a América Latina toda com grande biodiversidade, e a questão da proximidade cultural. A América Latina tem uma identidade política e cultural muito grande com a Europa e com a União Europeia, que não se pode descuidar. Tá? Há um interesse pela democracia, pelo multilateralismo, pelo direito internacional. Tudo isso facilitaria a construção dessas chamadas parcerias estratégicas. No entanto, há alguns pontos de tensão ainda que estão também nesse cenário. Né? Se essa relação das parcerias levaria a um neoextrativismo, né? Um aprofundamento de dependências tecnológicas e financeiras, e talvez, né, essas novas agendas de novas dependências dos interesses externos. Então, de toda forma, para resumir, a América Latina é considerada uma região-chave para a estratégia Global Gateway. Muito embora, como eu disse no início da nossa fala, a gente não leia todo dia na imprensa, não é? Explicitamente essa estratégia como um grande conjunto de iniciativas da União Europeia, com capitais públicos e privados, para a América Latina, África e partes da Ásia. Ficaria por aqui para depois ir levando mais adiante algum detalhamento. Ótimo, professor Aldomar. Acredito que a América Latina já tinha uma importância muito grande, tem uma importância muito grande para a União Europeia, e talvez agora, com a efetivação provisória aí do acordo Mercosul-União Europeia, a partir do dia 1º de maio, isso talvez possa, né, aumentar, né, o comércio, não só o comércio, mas também as interações entre os dois lados do Atlântico. Então, acho que essa perspectiva também possa levar a uma maior integração. Né, uma integração física, que talvez seja uma proposta muito grande do Global Gateway, né, mas uma integração econômica também. A gente sabe que existe um processo de integração, o Mercosul, por exemplo, que está numa fase um pouco menos avançada que a União Europeia. Né? A União Europeia já chegou lá, mercado comum, união econômica, tem a moeda, o euro. Né? Chegou na união política, que é essa política externa, da qual faz parte o Global Gateway, e o Mercosul ainda está um pouquinho patinando ali na união aduaneira, imperfeita talvez, mas eu acredito que também a União Europeia possa impulsionar essa integração aqui, né? Então, primeiro, ao querer um acordo com o Mercosul e não separadamente com o Brasil, Argentina, etc. Né? É claro que existe uma certa obrigação da gente negociar em conjunto aqui no Mercosul, mas a União Europeia, ao também incentivar esse acordo, também incentiva a nossa integração econômica, por um lado, e por meio do Global Gateway, talvez uma integração política que envolva não só o Mercosul, mas talvez toda a América Latina. Né? Então, obrigado aí pelo esclarecimento em relação à nossa região. Agora, perfeito. Eu vou passar a palavra para o Anthony, que tem mais uma pergunta. Bem, muito obrigado pela sua presença, por estar falando aqui com a gente. É sempre uma honra ter pessoas como você aqui na SPM, fazendo podcast pro Nenã, pro Nenê. E minha pergunta é um pouco mais para a América Latina, né? Que é o foco do núcleo e aqui junto com o Euromarket. Qual é o papel do Brasil dentro da Global Gateway
e como o país pode se posicionar estrategicamente frente à União Europeia? Então, praticamente poderíamos, digamos, dar sequência ao que já víamos tratando com relação à América Latina. Poderíamos considerar o Brasil como uma porta de entrada, né, da América Latina, né, pelo seu porte econômico, pela sua capacidade produtiva, pela sua liderança no âmbito da CELAC, né, da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e do Caribe, né, uma porta de entrada para as cadeias produtivas, né? Essas cadeias produtivas ambientais, né? As questões que eu já me referi antes, as terras, matérias-primas críticas, as terras raras, por exemplo, né? O Brasil é um ator-chave na transição da economia verde, não há dúvida. Por mais que tenhamos avanços e retrocessos com relação à Amazônia, felizmente os avanços têm sido mais do que retrocessos, felizmente, recentemente, nós não podemos deixar de observar e comentar a matriz elétrica, a energia elétrica relativamente limpa do país, né? Portanto, o país tem um grande potencial em energias renováveis, liderança em biocombustíveis, né? E protagonismos em questões como a biodiversidade e clima. Então, especialmente a Amazônia, como todos sabemos, enfim, tivemos em Belém a presença aí das lideranças internacionais, agora em novembro, né? Hidrogênio verde, descarbonização industrial, proteção ambiental e bioeconomia são temas de linha de frente que o país participa. E isso é de grande interesse para a União Europeia. Então, em terceiro lugar, a que eu já havia introduzido a questão dimensão geoeconômica e cadeias produtivas com minerais estratégicos, né? Sem se falar, obviamente, da cadeia produtiva agroindustrial, que tem agora, está na pauta, enfim, o quanto a cadeia produtiva agroindustrial pode prejudicar ou não o setor produtivo rural europeu, né? Bem, então, assim, o que nós poderíamos sintetizar? A União Europeia entende o Brasil como um parceiro na cadeia de suprimentos ambientais e agroindustriais e cabe ao Brasil evitar criar um caminho para não repetir a sua matriz primária exportadora, mas agregar valor às suas cadeias produtivas. Então, o Brasil poderia posicionar-se estrategicamente, digamos assim, imprimindo o que já existe em boa parte na sua política industrial, pensando na economia verde e agregando valor às suas cadeias produtivas, né? Então, a questão da transferência de tecnologia, o desenvolvimento de cadeias produtivas locais, participação de empresas nacionais junto com a estratégia Global Gateway, para que não se reforce o padrão extrativista ou neo-extrativista que nós já estamos comentando. Também usar o seu peso político para negociações em bloco, graças à sua importância no conjunto da CELAC, né? Vincular a agenda externa à agenda verde e a industrialização, já podemos falar em, acho que 3.0, 4.0, né? A plataforma que é uma plataforma de reindustrialização do país. O hidrogênio verde, os biocombustíveis, tecnologias limpas fazem parte dessa nova matriz, digamos, da transição energética. E, claro, uma maior participação de atores locais numa linha de equilíbrio na chamada via de duas mãos com o poder da União Europeia, né? Isso significa a autonomia estratégica nessa via de duas mãos, digamos assim, e evitar alinhar-se automaticamente ou à União Europeia ou à China, aos Estados Unidos, que é o que me parece que tem sido a nossa diplomacia
nossa política externa, né? Então, resumindo, né, o Brasil não seria somente um beneficiário da Global Gateway, mas um ator capaz de influenciar o desenho da iniciativa na América Latina. Acho que é mais ou menos esse o cenário, eu diria, relativamente otimista, né, tendo em vista o peso geopolítico do Brasil na América Latina, né, um parceiro estruturante, digamos, da política Global Gateway. Exatamente. Esse é o ponto, inclusive, a Mariana deve lembrar que a gente discutiu hoje de manhã, por sinal, na nossa aula de Regional Studies One Americas, né, que a gente falava sobre as potencialidades do acordo Mercosul-União Europeia. Para quem está assistindo agora isso aqui posteriormente, nós estamos gravando isso hoje, no dia 4 de maio de 2026, ou seja, 3 dias atrás o acordo entrou em vigor provisoriamente. E a discussão que a gente trouxe na aula de manhã, com contribuições da própria Mariana, dos seus colegas, é que o acordo ele tem os benefícios, como o professor Aldomar trouxe, né, os pontos estratégicos, mas tem o risco da desindustrialização para nós aqui no Brasil se a gente não pensar em políticas públicas no longo prazo, né? E é justamente essa pergunta que o professor Demetrios vai fazer agora, penúltima pergunta, já estamos encaminhando para a reta final. Está passando rápido, infelizmente, o nosso tempo, que eu passo para o professor Demetrios fazer. É verdade. Então, chegando mais ao fim, agora focando mais em geopolítica, né, já que é uma das grandes especialidades do professor Aldomar, inclusive, a pergunta seria: quais seriam os principais desafios geopolíticos, né, globais? Né, a gente já falou de Estados Unidos um pouquinho, de China, né, se a gente puder aprofundar em relação a isso para a implementação efetiva da Global Gateway na América Latina. De fato é um cenário desafiador, né, por conta de que hoje nós estamos falando de desglobalização, desregionalismos, né? Estamos falando de novos papéis geopolíticos da própria União Europeia, né? Então, eu acho que vou tratar disso em seguida, mas só lembrar primeiro esses primeiros pontos, o que os desafios, né, estão assim, da União Europeia na América Latina está a presença já relativamente avançada da Belt and Road Initiative, né? O Brasil não faz parte da iniciativa Belt and Road da China, mas na América Latina já temos infraestruturas sendo construídas, enfim. E a União Europeia, quando lançou em 2021 a sua estratégia, era bastante nítida a sua intenção de concorrer com a China, né? E então, essa é uma primeira questão, né, que a China tem, né, na América Latina, uma forte inserção em infraestrutura e energia, financiamento rápido e com menos condicionalidades. A União Europeia condiciona a vários requisitos aos países devedores, por exemplo. Então, isso dificulta países que têm muitas dívidas, o que tem sido colocado também na imprensa internacional de que, enfim, a China também gera dívidas, né, e facilita bastante que pequenos estados tomem investimentos, né? E a China tem relações comerciais muito densas com a América Latina, o que é inegável, né? De qualquer maneira, nós teríamos que pensar o que é que a estratégia Global Gateway tem a fornecer, digamos, nessa pista, nessa estrada de duas mãos para a América Latina, que não seja reforçar o neoextrativismo, né? Por conta de que estão na pauta o lítio, o cobre do Chile, do norte da Argentina, do sul da Bolívia, né? As energias renováveis e a biodiversidade, enfim. Então, essa grande questão que se coloca, esses grandes desafios, em que medida a estratégia não vai se direcionar, não vai reforçar o neoextrativismo. Agora, claro, já existem desconfianças históricas, né, entre
a América Latina e a Europa, muito embora eu tenha citado antes esse interesse mútuo pelos direitos humanos, pela democracia e pelas resistências históricas e culturais e aproximações em períodos ditatoriais, por exemplo, enquanto os Estados Unidos financiavam ditaduras aqui, os países europeus sempre apoiaram os perseguidos políticos com asilos, enfim, há uma identidade cultural muito importante. Agora, evitar em que medida esses financiamentos, né, não levarão a uma nova dependência. Agora, eu gostaria de adicionar um outro ingrediente que eu vinha comentando há pouco. Eu tive a oportunidade de redigir um novo artigo que finalizei, ainda estou finalizando, estou revisando as últimas vírgulas e pontos e vírgulas, sobre o segundo fórum da Global Gateway, que ocorreu nos dias 9 e 10 de outubro, em Bruxelas, outubro passado. E na abertura desse evento, com digamos, o corpo diretivo da União Europeia e da Global Gateway, junto com várias presidências das grandes regiões, né, da CELAC, o presidente Petro da Colômbia, o presidente da União Africana, vários países da República Democrática do Congo, vários países africanos estiveram presentes, e eu acompanhei a conferência, registrei e transcrevi algumas, né? E na abertura, o que me chamou mais a atenção foi uma conferência do Brussels Institute for Geopolitics, na qual se anunciou um chamado novo manual geoestratégico para a União Europeia, e de que a Europa inteira está despertando para esse novo período, digamos, de instabilidades, como eles disseram, despertar geoestratégico da Europa. Segundo os autores, Midelar, Rowe e Biscop, são 3 autores do Brussels Institute for Geopolitics, e de mais um outro Instituto de Geopolítica da região, da Klingendal Institute, dos Países Baixos, está em curso uma possível nova época histórica marcada pelo enfraquecimento das referências à globalização pós-89 e ao multilateralismo pós-1945. Então, eles dizem que é o fim do modelo wilsoniano dos direitos humanos, da democracia, e de que as novas diretrizes da Global Gateway não seriam mais de ajuda ao desenvolvimento, mas de investimentos e proteção às cadeias produtivas estratégicas que a União Europeia necessita para a transição climática e para a questão da energia, e a escolha de parceiros confiáveis. Então, mudou completamente a abordagem que nós tivemos da União Europeia, da Global Gateway, em 2021, 2022, 2023, quando a própria CELAC retoma a aproximação com a União Europeia, e mesmo a CELAC também fez agora, mesmo um mês após essa conferência de Bruxelas, 9 e 10 de novembro, o evento a cimeira, a reunião de cúpula da União Europeia com a CELAC em Santa Marta, na Colômbia. O presidente Petro conduziu os trabalhos. Então, dizem os autores, esses autores que eu consultei, que eu ouvi a conferência, de que estaríamos saindo do paradigma clássico da cooperação para o desenvolvimento para uma digamos, um novo período de interesses geoeconômicos e geopolíticos. Então, veja bem, há uma ruptura de abordagens. E eu pensei comigo, no desenvolvimento da conferência, de que seria apenas algo, digamos assim, uma reflexão sem maiores relações
com o andamento dos trabalhos, mas, para minha surpresa, foi exatamente isso, essa abordagem que se reproduziu ao longo das falas dos diretores da estratégia Global Gateway e da própria Ursula von der Leyen, repetindo a necessidade da escolha de parceiros estratégicos confiáveis. Então, vejam que nós estaríamos adentrando um período de considerarmos que a estratégia Global Gateway não é mais uma política externa pró-desenvolvimento dos países do Sul, mas uma estratégia geoeconômica e geopolítica de proteção, de defesa e segurança dos países da União Europeia. Vejam bem. E considerando isso, professor, já para a gente se encaminhar aqui para o final do nosso videocast, dentro dessa lógica, né, como é que o senhor enxerga o futuro das relações entre a União Europeia e a América Latina, considerando esses paradigmas, para a gente encerrar aqui? Justamente, aí é que reside, digamos, o grande desafio, por conta de que, no momento em que foram anunciadas essas teses geopolíticas, assumindo um caráter efetivamente, digamos assim, mais próximos do realismo político, né? Para quem é dessa área vai me entender que talvez eu queira dizer, de que estaríamos saindo dos valores da democracia para a escolha de parceiros geopoliticamente confiáveis e estratégicos. Mas aí fui também, examinei também a declaração conjunta da CELAC, da União Europeia, no mês seguinte, em novembro. Aliás, esse aqui já é um novo artigo em andamento. E fui olhar algumas declarações, né, da declaração conjunta, onde se faz um pleno compromisso com os valores universais da democracia, os direitos humanos, a confiança plena nas políticas da estratégia Global Gateway. E nessa declaração conjunta há quatro tópicos que fazem menção num conjunto de praticamente de 52 tópicos, 51 tópicos da declaração conjunta. Então, eu acho que, independente de nós avaliarmos positiva ou negativamente, reativamente, a questão a Global Gateway está posta. A Ursula von der Leyen anunciou no evento de outubro do ano passado que já ultrapassaram os 300 bilhões, já passaram de 400 bilhões de gastos, que é o que estaria previsto até 2030. Ou seja, essa questão está posta. O Brasil tem, no Piauí, um andamento da construção de uma grande usina de hidrogênio verde, com apoio da Global Gateway. Então, essa questão está em andamento. Não há o que pensar no seguinte sentido, assim, é neoextrativismo, é neoimperialismo, os países globais vão lucrar mais do que os países do Sul. A questão está posta. A questão quais são as estratégias nessa estrada de duas mãos, de duas vias, digamos assim, de cooperações com autonomia, com soberania, com participações nacionais, digamos assim, que não nos remetam a uma nova dependência. Apenas eu acho que esse é a perspectiva que nós deveríamos levar em conta e ainda, eu diria, também prestarmos atenção que no mês de outubro vai ocorrer um novo fórum da Estratégia Global Gateway no YouTube, com a presença de vários presidentes e várias sessões que são todas transmitidas e ficam gravadas. Ficaria também uma sugestão para os estudantes, talvez acompanhar algumas das sessões nos dias 9 e 10, ao menos no ano passado foi 9 e 10 de outubro, agora em outubro, ficar atentos ao terceiro fórum da Global Gateway, porque ali nós temos uma visão do todo, do mundo todo, das regiões todas que recebem investimentos
Eu tive, por exemplo, só para encerrar, a oportunidade de examinar com mais detalhamento os investimentos na República Democrática do Congo. Não estava previsto o meu projeto me dedicar aos países africanos, mas pela importância dos investimentos nos eixos que estão sendo construídos, interligando as grandes bacias produtoras de matérias-primas críticas e eixos logísticos com grande presença de empresas europeias. E aí me chama a atenção também a nossa política dos eixos bioceânicos, né, que já vem lá dos tempos da IRSA, o quanto nós estamos, digamos assim, interligados em pautas globais. Aí fica a minha sugestão para que talvez os estudantes aí possam acompanhar esse novo fórum desse ano. Eram essas as minhas perspectivas, eu teria a dizer no momento, Roberto. Muito obrigado, professor Aldomar. Saiu muito bem no primeiro videocast, né? Já vai direto para vai direto para o YouTube. Nós que agradecemos, professor Aldomar, pelo seu tempo. Vai direto para o YouTube depois, a gente vai compartilha. Sem edição. Sem edição, não vai ser necessário edição. Professor... Sem edição, ótimo. Exato. Faço questão de ver. Professor Aldomar, que nós vamos nos encontrar daqui 3 semanas, né, Demetrios? Isso. Em Porto Velho, Rondônia, durante vamos em Porto Velho. Isso aí. Durante o Quinto Congel. Agradeço muito a presença do professor Aldomar, certamente a primeira de muitas atividades no âmbito do EU Market. Ótimo, eu que agradeço. O nosso projeto módulo Jean Monnet da União Europeia. Agradeço aos estudantes, a estudante Mariana Campello, do primeiro semestre do curso de Relações Internacionais, do Núcleo de Estudos e Negócios Europeus, ao Anthony Oakes, já nosso veterano do terceiro semestre, também do Núcleo de Estudos e Negócios Americanos, professor Demetrios, coordenador do projeto módulo Jean Monnet da União Europeia, EU Market da SPM, financiado pela Comissão Europeia, este projeto e essa atividade. E mais uma vez também ao professor Aldomar pelo seu tempo, pelas contribuições aqui, que certamente serão muito úteis para a sala de aula e também para o nosso projeto. E já fica o convite também para os nossos próximos episódios, para as atividades do EU Market. Nós temos agora o início do nosso segundo curso de extensão, que falará sobre Mercosul, União Europeia. 112 inscritos, um recorde de inscritos, sucesso total. Ótimo. E professor Demetrios, pode fazer o encerramento? Uma palavra de agradecimento? Bom, obrigado, professor Roberto, por conduzir aí o nosso segundo episódio do European Market. É um prazer também estar aqui com o professor Aldomar e logo estaremos juntos presencialmente também. Então fica o convite, né, para acompanhar todas as atividades do EU Market. O nosso terceiro episódio do videocast também logo sai. E agradeço a todos aí. Até a próxima. Muito obrigado e até a próxima.